You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Meus queridos, graça e a paz de Jesus Cristo, feliz pelo Senhor, feliz pela sua vida, que está aqui desejando conhecer a verdade. E a verdade e a vida eterna é esta: conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Lembra-se que aquilo que nós estamos aprendendo, para muitos, eles não vão querer, eles não vão aceitar. Por que, missionário? Porque o caminho que nós estamos seguindo, que vai dizer em Mateus 7, versículo 13 e 14, é um caminho da porta estreita. Jesus, ele diz: entrai pelo caminho estreito. São poucos o que entra, gente. Mas quando é mensagem, quando é de estudo, de bajulação, do ego, aí é uma multidão. Lembra que as coisas de Deus vai contra o ego do homem. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim: quem quiser ficar com ele, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Cristo. Então que nesse estudo você possa abrir o seu coração, deixar Jesus trabalhar cada vez mais no seu coração. Estamos lendo Epístola aos Hebreus, já fizemos a leitura do capítulo 1, que havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, nesses últimos dias, falou através do Filho Jesus Cristo, que é superior aos anjos. Os anjos são criaturas, Jesus é o Criador. Aí já falamos aqui o perigo da negligência. E já falamos também que Jesus é o sumo sacerdote. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, e é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo. Então iremos dar continuidade nessa leitura, Hebreus, capítulo 3. Espero que sua Bíblia esteja aí. Abra aí em Hebreus, capítulo 3. Já estou com meu marcador aqui na mão. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Por isso, por esses motivos, que Jesus é o sumo sacerdote, ao escritor aos Hebreus, escrevendo aqui, aos Hebreus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, santos irmãos,
também para a igreja, que participai da vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciado. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até a fim a ousadia e exaltação da esperança. Então vamos por parte, lendo pausadamente, né? Por isso, santos irmãos, que participai da vocação celestial. Então, meus amados, o que quer dizer vocação celestial? Você foi vocacionado. Você foi chamado. As Escrituras vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual nós temos a remissão, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, para que o Senhor Jesus nos chamou? Primeiramente, a nossa vocação. Tem gente que pensa assim, que a vocação aqui é trabalhar. É também, mas o principal é desenvolver uma amizade, uma comunhão, um amor com Cristo, com o Santo Espírito dele. É o que Jesus mais espera, é o que Jesus mais deseja da gente. Em Lucas 10, 41, vai falar a história de Marta e de Maria. Vamos lá, as Escrituras dizem que o Senhor Jesus entrou dentro de uma casa, uma aldeia, juntamente com seus discípulos. Tinha lá duas mulheres, uma chamada Marta e a outra Maria. A Marta, ela entendeu que a vocação celestial dela era ficar servindo. E é bom isso, mas ela ficou somente ocupada nas coisas dessa vida. Ela fazia ali, quem sabe, um café, um chá, ela via tantos homens ali, né, era varrendo, e ela ocupada nessas coisas. Já a irmã dela, Maria, parou, sentou aos pés de Jesus Cristo e começou a aprender. Maria, ela entende aqui que a vida eterna é esta: conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Ouvindo, gente, aprendendo. Às vezes eu entro nas redes sociais, eu acompanho homens que toda vez quando eu vejo ele falando, é pedindo Pix, é pedindo cimento. Toda vez quando eu vejo ele, a coisa mais difícil é ver a pessoa ali com a Bíblia na mão. Sempre pedindo, olha, precisamos mais de cimento,
precisamos mais de tijolo, e entra anos e sai anos, e esse povo é envolvido somente nessas coisas. Não tem conhecimento das Escrituras, por isso que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não busca as Escrituras, não busca o poder de Deus, porque, meu amado, o princípio para fazer a obra divina, para fazer a vocação celestial que Deus te confiou, primeiro é ter comunhão com Jesus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. É a história ali da videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Nós precisamos estar em Cristo, fortalecido no Senhor Jesus, desenvolvendo ali a vocação, ou seja, conhecer Jesus. As demais coisas serão acrescentadas. O povo vai perceber Cristo na nossa vida. As pessoas vão perceber a autoridade de Jesus Cristo em nossa vida. A primeira coisa da vocação aqui, gente, é se envolver. E Maria, ela estava aos pés de Cristo. Marta vai lá e diz: Senhor Jesus, permite que minha irmã vai me ajudar? Ela está aí, sem fazer nada, sentada, poderia estar me ajudando. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, você está ocupada, Marta, com tanta coisa. Tem gente que se ocupa, gente, em festa dos senhores, das senhoras, do menino, da menina. É ajeitar o telhado, é tanta coisa. E no momento de entregar uma palavra saudável, no momento de entregar algo para a igreja, não consegue, não flui, porque ele entendeu que a vocação celestial dele é só ficar trabalhando, e esquece de afiar o seu machado, afiar a sua vida aos pés de Jesus. Então, primeira coisa nesse estudo aqui é: sua vocação maior é conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Aí sim, nós vamos ter estrutura para fazer a vontade do Senhor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu o Pai, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Então as Escrituras dizem claramente que Moisés, ele era fiel, ele era verdadeiro. Porém, nós precisamos entender uma coisa, que Moisés, ele veio com a lei. Jesus Cristo, que é superior a anjos, superior a Moisés, que é o próprio Criador. Moisés é a criatura, Jesus é o Criador. Ele veio com a graça e com a verdade. Com a graça e com a verdade de Deus. Eu gostaria de ler em Mateus 17, versículo 1. Nós vamos ver a autoridade de Jesus Cristo em relação a Moisés, viu? Como não podemos se comparar. Moisés foi fiel, porém Cristo é superior. Em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim, falando aqui da transfiguração. Olha o que aconteceu. 6 dias depois,
tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Quem foi? Jesus Cristo. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés. Olha, marca aí. Estou com meu marcador aqui e vou marcar. Apareceu quem? Moisés, que representa a lei, que representa aquela velha aliança que ele fez com o povo de Israel, que até o povo de Israel quebraram. Eis que lhe apareceu Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Dois líderes do Velho Testamento. E falando com ele, falavam com Jesus Cristo. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz. Diga aí, uma voz que diz: Este é meu filho Jesus Cristo, meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, a ele ouça. Antigamente Deus falou pelos profetas, entregou a lei através de anjos para Moisés, através da natureza, através da consciência. Mas agora veio o Filho, então ele diz: a ele ouvi. Não foque em Moisés, não foque em Elias, foque em Cristo. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E a voz dizia: Ouçam Cristo, a ele ouvi. Então, meu amado, nossos ouvidos precisam estar lapidado, precisa estar firme em ouvir a voz do Senhor. Eu fico impressionado que tem gente ensina para as crianças, ensina até na igreja, fala mais de Moisés do que do Senhor Jesus. Moisés, ele foi sim, ele foi fiel em toda a casa de Deus. Vamos dizer que ele não foi. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória. Olha o resplendor de Cristo Jesus. Porque, na verdade, gente, Moisés é uma criatura. Jesus Cristo é o Criador. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele perdoa pecados. É o próprio Senhor. Nós só adoramos um Deus, o Criador, o Eterno. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que de Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Lembra do tabernáculo de Davi e lembra também do tabernáculo de Moisés? Todo aquele tem uma pessoa para estabilizar ali. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel
em toda a casa de Deus como servo. Vou ler novamente, ó. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Jesus é fiel como o próprio Deus, como o próprio Cristo, como Criador, não como uma criatura. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Então ali Moisés, ele veio ali com figuras, ele veio ali com sombras. Não era totalmente a realidade. O cumprimento é em Cristo. Cristo, porém, como filho com F maiúsculo, em sua casa. Aí você pergunta, missionário, e Jesus tem uma casa? Tem. E que casa é essa? Hebreus vai dizer aqui, bem claro. E aquilo que você aprende nas Escrituras, coloca no seu coração. Cristo, porém, como um filho em sua casa. Que casa é essa? Será que são essas levantadas por tijolos? Argamassa? Não, ali é chamado de galpões. Que casa é essa? Se Jesus tem uma casa, eu quero saber que casa é essa. Ele vai dizer. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem compromisso com Cristo, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo tido fé, vivo, você foi selado com o Santo Espírito de Deus e você é morada, você é santuário, você é casa de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, não sabe vocês o que, Paulo? Que vocês são templos e morada do Santo Espírito de Deus. Por isso que às vezes eu chamo lugares que as pessoas dizem que a igreja, que é o corpo de Jesus, é um galpão. Corpo de Jesus é tanto pessoas coletivamente como individualmente. Você sozinho é um membro. Você com muitos irmãos são vários membros do corpo de Cristo, aonde quem é a cabeça? Jesus Cristo. Então quando você ouvir um líder dizendo, lá no galpão, dizendo, esse lugar aqui é sagrado, esse aqui é o altar do Senhor, essas coisas assim, gente, entenda, gente, que o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele decidiu, o Senhor Jesus Cristo decidiu habitar em uma casa, a qual a casa somos nós. E Satanás, juntamente com seus demônios, tem tanto ódio que quando encontra uma casa, quando encontra um corpo de uma pessoa, as Escrituras dizem, sem nada, limpa, entra mais de 7 demônios na vida dessa pessoa. Então é necessário que a gente seja cheios do Santo Espírito de Deus. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Se, tem um se aqui. Vou marcar esse se aqui, ó. Muito forte esse se aqui. Esse se dá uma ideia de condições. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, né?
se guardarmos firme até o fim a ousadia e exaltação da esperança. Por isso que Apocalipse vai dizer que o vencedor, que ia até o fim, ser fiel até a morte, recebereis a coroa da vida. E aqui tem um se. Então é necessário a gente ser firmes. A carne quer te desviar, o inimigo também. Porém, nós precisamos ser firmes até o fim. O nosso fim, o apóstolo Paulo, o fim dele foi quando ele dormiu, descansou em Cristo. Aí ele diz: combati um bom combate, guardei a minha fé e agora eu vou descansar aqui na eternidade. Então é necessário a gente guardarmos firme, gente. Lembra daquela palavra sobre o perigo da negligência? Que a pessoa tem que ler as Escrituras, a pessoa precisa buscar Cristo, precisa se fortalecer. Estou nessa madrugada aqui, nesse momento, trazendo essa palavra para você. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e exaltação da esperança. E Jesus vai dar sim força para a gente. Ele diz: vocês podem todas as coisas porque eu fortaleço vocês. Nós iremos vencer no poder de Jesus Cristo. Estamos vencendo esse pecado. Salvação é todos os dias lutando contra o pecado. Não minta, não engane, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o próximo, fique firme na ousadia e exaltação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, o que diz aí? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, gente. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação lá no deserto. Lembra daquele todo aquele povo que saiu por meio de Moisés lá do Egito? Eles passaram rodando aquele deserto 40 anos, onde os vossos pais me tentaram o Senhor, pondo minha prova. Aqueles judeus que saíram de lá e viram as minhas obras por 40 anos. Marca aí esse nome aí, 40 anos, gente. Vendo sinais, viram o mar vermelho se abrindo. Por isso que eu não procuro sinais, viu, gente? Eu vivo é pela fé em Cristo Jesus. Em breve nós vamos estudar sobre a fé em Hebreus capítulo 11. Fé é acreditar em coisas que a gente não vê, convicção de fatos que se espera. Eles aqui não. Eles viviam vendo o mar vermelho se abrindo, viu uma rocha sair água, viu o maná descer do céu, mas mesmo assim blasfemava contra Deus e queria matar Moisés e fazer bezerro de ouro. Tá vendo? Por 40 anos. Por isso eu me indignei, eu, o Senhor, contra essa geração, aquela geração lá que saiu, e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
vendo? Não entraram no descanso de Deus. Tendes cuidado, irmãos. Agora isso aqui é pra gente. Ó. Isso aqui, o autor aos Hebreus está dizendo para os irmãos aqui. Hebreus convertido para a igreja de Cristo e para nós também. Ó. Esse aqui é para nós. Nós precisamos estar sempre vendo o que é para o ímpio, o que é para os anjos, o que é para os judeus e as palavras para a igreja. Isso aqui é para a igreja. Tem gente que mistura tudo, faz uma salada de fruta tão grande, uma palavra que é para os sacerdotes daquela época e ele diz que é para a gente. Mistura, por isso que não se põe, gente, vinho novo, nova aliança, Cristo Jesus em odres velhos. Não faça isso, senão vai romper, viu? Tendes cuidado, irmão. Jamais aconteça haver em qualquer de vocês um perverso coração de incredulidade. Ele vai falar aqui sobre a incredulidade. Incrédulo. Aqueles que deixam a fé. Eu só me lembro do Senhor Jesus Cristo dizendo para Tomé: Tomé, não seja um incrédulo. Creia, Tomé, porque Tomé queria ver. Tomé queria tocar coisas que é ao contrário à fé. E disse: só acredito em Jesus que ele ressuscitou. Tomé falando: se eu triscar nas mãos dele aonde foram colocados os pregos, se eu triscar no peito dele aonde aquele soldado colocaram a lança, aí eu acredito. Eu acredito só se eu ver. É incredulidade. Tem quando a pessoa diz: eu vou fazer algo. A pessoa diz: bota fé não, não acredito não. Aí quando a pessoa vê a pessoa, né? A pessoa diz: ah, agora deu certo, agora eu acredito, agora eu boto fé. As pessoas são assim. As escrituras vai dizer aqui que não tenha um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, tanto pecado te afasta do Deus vivo, como incredulidade também, viu, gente? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e tem a fé nele. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pecado continua sendo pecado, viu, gente? Pecado é errar o alvo de Deus. Todo pecado, você se afasta de Deus. E o pecado é enganador. Fuja do pecado. Mas, missionário, eu estou me dedicando. Mesmo assim, eu falhei, senti a tristeza no meu coração. Vi que eu pequei. Confessa esse pecado, que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Ele é justo, ele é o advogado. Confesse e deixe esse engano, viu? Fuja do mal, porque nós temos, a Igreja de Jesus, temos tornado participante de Cristo. Se tem esse se novamente aqui. Viu, gente? Nunca vamos tirar a responsabilidade do homem. Se comprometa, homem. Se responsabilize, homem. Leve a sério, homem. Porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, aquele povo endureceu.
Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato, gente, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos. A gente olhando assim, a gente vê os que se destacaram foi só Josué e Caleb, né? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? O que eles plantaram, eles colheram. Ah, Deus matou. Meu irmão, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não culpa Deus com o mal. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, eles foram negligentes. Moisés deu a lei através de anjos e eles desobedeceram. E as escrituras dizem, se eles desobedeceram e ficaram prostrados no deserto, agora imagina a igreja se agir com negligência, se viver no pecado, viver no engano. O próprio Cristo, não foi anjos, não foi natureza, não foi profetas, foi o próprio Cristo, o eterno Senhor, que veio aqui entregar essa mensagem, essa palavra. Então ele completa, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso. Em breve ele vai falar aqui de um descanso, gente, um descanso eterno. Tem gente que pensa que é só um dia na semana no sábado. Ainda bem que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus tem um descanso eterno. Logo, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Ele diz, venham até mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um descanso eterno. Olha aqui. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então a palavra de hoje é sobre a incredulidade. Não seja incrédulo. Tenha fé no Senhor. Creia como o cego Bartimeu. Jesus ia passando. Ele era cego. Ele perguntou, quem vai passando aí? Jesus o Cristo. Aí ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele botou a fé em ação. A fé tem que ter ação. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os homens chegaram para ele e falaram, cego, fica calado, Jesus não vai te ouvir. Ele não deu ouvido a ninguém, meu amigo, porque ele sabe que a nossa vida é com Cristo. Nosso compromisso é com Cristo. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritando, e os pessoal, cala a tua boca, cego. E ele gritando sem incredulidade, mas com a fé. Jesus chegou perto dele e disse, Bartimeu, que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver, Senhor. E ele viu. Não seja incrédulo como Tomé. Viva, meu amado, pela fé. Para que ficar vivendo com sinais? Que o povo de Israel, o que eles mais viam era sinais. Poder, meu irmão. Deus mandou, foi 10 pragas no Egito. Deus abriu o mar vermelho. Eles viram tanta coisa. Com sede, a água jorrou, a rocha jorrou água. Com fome, o pão desceu do céu.
As roupas nunca envelheciam, os sapatos nunca ficavam velhos. Meu Deus, tanta glória. Mas mesmo assim, desobediente, eram picados e devorados por serpentes abrasadoras. Queriam matar Moisés, fizeram um bezerro de ouro. Eu não vivo por sinais, meu irmão, viva por fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Viva pela fé. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por essa porção, que esse irmão, essa irmã possa ser edificado com essa palavra. Que a gente deixa toda a incredulidade, Senhor, e viva pela fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Que a gente fica firme, Pai, porque é para o vencedor. É para o vencedor. Se existe o vencedor, existe derrotados. Com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Fortaleça a gente, deixa a gente cheio de fé, em nome do Senhor, e muito obrigado. Amém, meus irmãos? Jesus te abençoe e te guarde.